Você aprendeu na escola que o homem vem do macaco? Que a evolução dos hominídeos é verdadeira? E que por conta disso você acredita na evolução humana? Está na hora de acabarmos de uma vez por todas com essa história de evolucionismo histórico. Mas para entender isso, eu quero contar uma história muito especial para você aqui. Entretanto, antes eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário e, por favor, também clique em gostei para que a gente possa produzir mais vídeos neste formato aqui. Vamos lá! O evolucionismo ao longo da história sempre tentou provar a ligação entre o homem e o macaco. Uma procura frenética pelo elo perdido que gerou inúmeras fraudes arqueológicas. Com o passar do tempo, a narrativa mudou e os evolucionistas começaram a dizer que o homem e o macaco, na verdade, tinham um ancestral antigo comum, mas que o homem não evoluiu a partir do macaco. Seja qual for a narrativa, nosso imaginário foi invadido por aquelas cenas de homens das cavernas que seriam burros, sujos, fedorentos e animalescos. Acredito que todos nós aqui, em algum momento na escola, vimos aquele filme A Guerra do Fogo, onde nosso imaginário foi preenchido com aquelas imagens de que aqueles eram os nossos ancestrais. Segundo a história convencional, os evolucionistas dizem que a genealogia do ser humano é essa: o Ramapithecus, que viveu entre 12 milhões a 8 milhões de anos depois, o Australopithecus, que viveu em torno de 4 a 1 milhões de anos, o Homo habilis, que viveu entre 2 milhões a 1 milhão de anos, depois o Homo erectus, que teria vivido em torno de 1,5 milhão de anos e 200 mil anos, e por último o Homo sapiens, que teria surgido entre 300 a 200 mil anos. Entretanto, muitas das provas utilizadas para elaborar essa genealogia foram fraudadas, e mesmo depois de provadas, elas aparecem em livros didáticos. Vamos conhecer agora algumas dessas fraudes? A primeira fraude é do Ramapithecus. O fóssil do nosso amigo foi encontrado em 1932 na Índia. Em 1960 foi lançado como prova histórica do evolucionismo que teria sido ele, o Ramapithecus, o elo perdido. A propaganda foi realizada pelos paleontólogos David Philbin e Elwin Simons, que apresentaram o Ramapithecus como antepassado do homem. Mas podemos nos perguntar, o que eles usaram como base para essa afirmação? E eu tenho a resposta. O que eles usaram foram apenas alguns dentes. Através do formato dos dentes, os paleontólogos fizeram uma construção artística do suposto crânio do hominídeo. Porém, depois, na década de 70, o Dr. Robert Eckhardt, da Universidade da Pensilvânia, num artigo publicado, perguntava a si mesmo se o Ramapithecus poderia ter sido realmente o ancestral do homem. E ele respondia: se considerava o fator de variabilidade genética, a resposta é não. Ou seja, depois de realizarem experimentos, viram que o Ramapithecus não tinha nenhuma comprovação e descobriram que os dentes não eram de seres humanos, mas sim de um chimpanzé. A nossa próxima fraude é uma fraude muito conhecida e uma das mais famosas. É a fraude da Lucy, um Australopithecus que teria vivido entre 4 a 1 milhão de anos. Lucy é um dos hominídeos mais famosos da história. Até hoje aparece em livros didáticos e é considerado por muitos o fóssil mais antigo do ser humano. Esta que você está vendo é a Lucy. Esse é o namorado da Lucy. Mas como eles chegaram a essa reconstrução? Vou explicar para vocês. Em 1973, em Hadar, na Etiópia, os arqueólogos Donald Johnson e Maurice Tayeb encontraram Lucy. Primeiro, eles encontraram uma junta do seu joelho que disseram ser parecida com a de um ser humano e dataram o osso com a idade de 3 milhões de anos. Artigos começaram a ser produzidos dizendo que o ser humano mais antigo havia sido encontrado. Imagine a fama e o dinheiro que os dois arqueólogos receberam. As pesquisas continuaram e assim eles foram localizando até encontrarem 40% do esqueleto de Lucy.
Pronto, a prova que faltava estava aí. Porém, eles não contavam com uma coisa. Os anatomistas começaram a analisar os 40% do esqueleto e a realizar algumas pesquisas. Na década de 1980 foram realizadas pesquisas pelos anatomistas Jack Stern e Ronald Sussman, da Universidade de Nova York. E segundo a pesquisa deles, eles concluíram: as mãos eram longas e curvas, parecidas com as de um chimpanzé e apropriadas para agarrar galhos, ou seja, não são de uns seres humanos. Os pés longos e encurvados e muitos musculosos próprios de seres que trepavam em árvores, ou seja, não é um ser humano. C. A cavidade glenoide era também típica de trepadores de árvores, ou seja, não é um ser humano. D. A lâmina ilíaca era mais parecida com a de um chimpanzé do que com a de um homem, ou seja, não é um ser humano. E. A cabeça do fêmur era mais parecida com a de um chimpanzé do que com a de um homem, ou seja, não é um ser humano. F. O mesmo se dava com a fíbula. G. A famosa junta do joelho que Donald Johanson classificara como muito semelhante à humana ou diretamente humana foi considerada como macacoide e própria para a locomoção arbórea. Ou seja, os anatomistas concluíram que os fósseis de radar, inclusive Lucy, de Australopithecus, eram, na verdade, chimpanzés macacos-aranha. Ou seja, a ossada de Lucy não era de um ser humano, mas apenas de uma outra espécie de primata. O homem de Nebraska. Esse fóssil foi considerado por alguns na década de 1920 como o maior primata do norte da América e tinha feições como de um Homo habilis. Essa construção artística foi realizada a partir de dentes encontrados por Henry Osborn. O engraçado é que depois de 5 anos, descobriu-se que aqueles dentes não eram de seres humanos, nem de macacos, nem de cachorros, mas de porcos. Isso mesmo que você ouviu, de porcos. Depois de muito tempo, ele fez uma retratação. Segundo as palavras de Osborn, eu afirmei que o Hesperopithecus, ou seja, o homem de Nebraska, era um homem macaco, ou na linha direta de ascendência humana, porque consideram bem possível que possamos descobrir macacos antropóides com os dentes e miados de perto do homem, até que possamos garantir mais dentição ou partes do crânio ou de esqueleto, não podemos ter certeza de que o Hesperopithecus é membro de uns hominídeos. Vejam só, ele se retratou e viu que ele havia enganado todo mundo. A nossa próxima fraude é um Homem erectus chamado o Homem de Java. O Homem de Java foi um dos primeiros Homo erectus encontrados. Esse foi o primeiro fóssil em que a fraude foi comprovada também. A reconstrução do Homo erectus foi realizada a partir de um pedaço de crânio, de um fêmur e de 3 dentes. Ela foi descoberta pelo holandês Eugene Dubos. Dubos encontrou primeiro a calota craniana em 1892, a 15 metros de onde encontrou o crânio. Foi achado um fêmur depois de mais um tempo e encontrou 3 dentes. A partir disso, ele montou a massa de toda a estrutura esquelética do Homem de Java e concluiu que ele era um ancestral de um ser humano. Veja como ele é insensato. Segundo regras da arqueologia, é proibido reunir ossadas de um lugar e de outro e definir que fazem parte da mesma estrutura. Imagine agora, se eu encontrasse um pedaço de um fêmur de um lobo e a 10 metros de distância o dente de um urso, e depois o pedaço do crânio de um gato, unisse os 3 e dissesse que essa é a nova espécie de felino. Isso seria uma fraude gigantesca. E até hoje, evolucionistas cheios de razão defendem que a ossada é verdadeira. O Homo erectus é totalmente falso, uma construção montada e realizada propositalmente para enganar as pessoas. Os arqueólogos fizeram isso para ter dinheiro, reconhecimento e fama dentro de suas áreas. Este foi o único motivo que fez com que eles realizassem essas ações. Bom, você pode estar perguntando agora sobre o Homem de Neandertal. Na minha visão, a maioria das ossadas do Homem de Neandertal são verdadeiras. Eles são seres humanos normais que foram apenas classificados para gerar confusão. Há inúmeras outras fraudes que eu não posso citar aqui, mas
que em um outro vídeo nós vamos falar sobre isso. Se você gostou do formato desse vídeo, se você quer ver mais vídeos neste formato, por favor, comente aqui nos seus comentários, dê seu feedback. Isso é muito importante para nós gerarmos cada vez mais conteúdo e assim poder ajudar vocês. Por favor, deixe aqui também o seu like e se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Vamos fazer com que a verdade chegue até mais pessoas e essas fraudes possam ser reconhecidas pelas pessoas. Um abraço e espero por você no próximo vídeo.